Butterflies! Hoje eu vou entrevistar a Agnes, ela mora aqui na Nova Zelândia também, e vai ser um assunto bem interessante porque ela trouxe a cachorrinha dela do Brasil para Nova Zelândia. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês que querem migrar e também não querem deixar os pets para trás. Oi, Agnes, obrigada por participar daqui da entrevista e conversar um pouquinho com a gente. Explica para a família Butterfly por que que vocês escolheram a Nova Zelândia primeiro e como é que vocês migraram para cá? Se foi com família ou se tu veio sozinha? Explica aí como é que foi. Oi, Karina, tudo bom? Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, né, da entrevista. Então, a nossa história, ela começou há um pouco mais de 5 anos atrás. A gente era um casal sem filhos, a gente morava no Rio de Janeiro, e aí a gente teve um convite para trabalhar na China por 1 ano e meio. Então, nesse período da China, a gente teve a oportunidade de passar férias aqui na Austrália e Nova Zelândia. Então, a gente ficou 3 semanas na Nova Zelândia e 2 semanas na Austrália. E aí a gente se apaixonou pelo país, né? Que é tudo muito lindo, tudo muito tranquilo. E morando no Rio de Janeiro, comparando com a Nova Zelândia, né? A gente não tinha muita dúvida se que a gente queria mais calmarias, né? E aí a gente pensou, então, beleza, vamos tentar ver se é possível migrar. Mas a primeira coisa que a gente pensou, e a Mel, né, que é a nossa cachorrinha, como é que a gente vai levar ela? E aí começamos a pesquisa, né, como é que a gente vai trazer ela? E aí que veio o primeiro problema, né? Nova Zelândia é um país muito difícil para trazer animais. Diria que 90% das pessoas já desiste só na primeira pesquisa, né? Mas aí a gente encontrou um grupo no Facebook, né, que tinha brasileiros trazendo animais para a Austrália e Nova Zelândia, e aí a gente viu relatos de pessoas, né, que já tiveram a experiência de trazer. Na época, isso era 5 anos atrás, ainda eram poucas pessoas que tinham conseguido. Então a gente começou a pesquisa, né, e aí a gente começou na burocracia, né? O que que a gente tem que fazer para trazer ela? Então foi assim que a gente veio parar na Nova Zelândia e, enfim, aí eu posso dar mais detalhes do processo em si, né? Como é que a gente começou de fato a trazer ela. Sim, mas o que eu fiquei curiosa foi assim, tá, vocês foram para a China a trabalho 1 ano e meio. Não tinha como continuar na China, e se sim e não, por que não? E aí, quando vocês viram que para trazer a Mel seria bem complicado aqui para Nova Zelândia, por que que vocês ainda insistiram na Nova Zelândia e que visto vocês ficaram na Nova Zelândia para poder trazer a Mel também? A gente foi para a China, era um trabalho temporário, né? Não daria para ficar lá. E a gente também não gostaria de ficar lá porque é um país muito diferente na cultura. Mas foi um período ótimo, né? A gente ficou 1 ano e meio e voltamos para o Brasil já decididos que a gente ia morar na Nova Zelândia. Então, quando a gente voltou, a gente já começou o planejamento. Nessa pesquisa e tal, a gente descobriu que o Brasil não é um país que dá para levar direto para Nova Zelândia, né? Então, a gente precisaria de algum trâmite aí para levar ela para Nova Zelândia. Quando voltamos para o Brasil, da China, a gente começou dois trâmites, né? O da trazer a Mel e também ter um visto para a gente, né? Porque senão não é possível. Então a gente pesquisou e a forma mais fácil, na época, era vir estudando, né? Então, meu marido veio fazer um mestrado, e aí eu tinha o visto de partner, né? Então, eu poderia vir para trabalhar. E foi assim que a gente conseguiu o visto para a gente, né? Aí a gente pegou o visto de estudante, então tinha o pós-study, né? Que a gente poderia ficar mais tempo depois de ele acabar o mestrado. E aí, nesse meio tempo, a gente teria que arrumar um emprego para ficar definitivamente, né? Mas foi mais tranquilo do que a gente imaginava. Assim que ele nem acabou o mestrado, ele já tinha conseguido um emprego, para a gente ficar. E para trazer a Mel foi um trâmite mais difícil, porque a gente dependia de empresas, né, para fazer isso. Então, aí começou a saga, né, de pesquisar empresas para trazer, como é que faz. E, então, tem todo um processo, até posso especificar assim exatamente como tem que começar,
porque muita gente fica perdido, né? É muita informação e às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, né? Então fala pra Pra- gente como é que começa. Então, o primeiro passo é você fazer um microchip, né? Colocar o microchip no cachorro e fazer uma sorologia da raiva, né? Porque o Brasil não é erradicado da raiva, então tem que levar essa sorologia da raiva para um outro país para eles, né, derem um aval. Aí sim, depois que vem essa sorologia, é que você começa o processo mesmo de contagem para poder entrar. Na época, o que que a gente resolveu? Vamos ir pela Austrália, e daí a Austrália a gente vem para Nova Zelândia, porque daí o processo é um pouco mais curto. Se você fosse direto de um país erradicado da raiva para Nova Zelândia, seriam 6 meses de quarentena. Quando você for para a Austrália, na época, né, era 45 dias. Hum. Então a gente pensou, vamos tentar encurtar, porque a Nova Zelândia tinha bem específico, né? Qualquer outro país é 6 meses, exceto a Austrália, que seria sem quarentena, né? Então a gente resolveu fazer isso. E aí a gente fez primeiro o microchip, fez a sorologia, e aí a gente tinha que levar ela para algum outro país para passar essa quarentena de 45 dias. Então, muita gente escolhe Argentina, o Chile, alguns países da Europa, mas a gente conseguiu achar uma empresa nos Estados Unidos. E aí a gente tinha que levar ela para os Estados Unidos para começar o processo. E aí foi outra saga, né? Como levar ela para os Estados Unidos? A gente contrataria uma empresa ou levaria elas, né, embaixo do braço, literalmente, né? Como ela era pequenininha, todas as empresas que a gente contactou para levar ela iria despachada e o custo era muito grande. E aí a gente decidiu, não, mas é mais barato eu comprar uma passagem para os Estados Unidos, levar ela em cima comigo na cabine e deixar lá e voltar do que contratar uma empresa para fazer isso. Então foi o que a gente fez, né? Eu comprei a passagem, fiz todo o trâmite para ela entrar nos Estados Unidos, né? Que daí você tem que passar no veterinário, tem que ter essa autorização para entrar lá, mas é bem mais simples, né? Então é bem tranquilo de fazer. E aí a gente foi para Los Angeles, que ela ficaria lá, na empresa, né, que a gente contatou. Então essa empresa, ela é uma empresa de animais de grande porte, né? Ela transporta animais de zoológico, mas eles têm uma pequena porção da empresa que faz esse trâmite de animais pequenos. E esses animais ficam na casa do dono, o que para a gente foi uma coisa muito boa, porque a gente não queria deixar ela num canil, trancada, né? Então a gente escolheu essa empresa porque ela ficaria com o dono. Então foi bem tranquilo, assim. Ele mandava vídeos dela passeando. Então ela foi uma garota da Califórnia, né? Por 45 dias. Foi bem bacana. Sim, isso é bem legal, assim, de saber que pode ficar, ir para os Estados Unidos, que é um processo um pouquinho mais simples, e a Nova Zelândia já aceita essa quarentena de 45 dias nos Estados Unidos, mas igual tem que passar por outro país, né? Não pode vir direto dos Estados Unidos, Nova Zelândia, ou É, pode? não. Pode, mas aí você tem que ficar 6 meses, né? Ah, daí teria Ela que ficar teria que seis ficar seis meses. Ah. meses. E aí a gente escolheu a Austrália porque eram 45 dias, né? Então ia para a Austrália, fazia a quarentena na Austrália, né, de 10 dias, e aí depois da Austrália vem para Nova Zelândia, que daí quando ela chega na Nova Zelândia não tem mais quarentena. Ela Uhum. vem e fica direto com a gente. Mas hoje em dia mudaram as regras, né? Então isso faz, sei lá, ano passado talvez, ou esse ano, começo do ano, que agora é 6 meses para a Austrália também. Então esse trâmite da Austrália e Nova Zelândia já não vale a pena, né? Então teria que fazer direto já de algum outro país. Então, no Então, caso, seriam teria seis que meses. ficar 6 meses em outro país e daí trazer para cá. Exatamente. Hum. Então, infelizmente, agora deu uma piorada no processo. Então, é melhor, mais fácil trazer direto daí. Sim, acho que a Austrália deve ter ficado um pouco mais rigoroso nesse caso, então. Sim, exatamente. Acho que entre Nova Zelândia e Austrália permaneceu a mesma coisa. É só questão vinda de outros países, né? Eu não tenho bem certeza, mas acho que basicamente essas regras que mudaram.
Então a gente teve sorte que na época que a gente veio, a gente conseguiu encurtar um pouco a viagem, né? Mas muita gente fez direto, então também dá certo, né? Só você gasta um pouquinho mais em termos de hospedagem, né? Porque daí ela tem que ficar mais tempo no país. Sim. E E, quanto que é esse custo, assim, Agnes, para o pessoal ter uma ideia que vocês ah, gastaram? então, a gente fez, né? Meu marido é o rei da planilha, então ele fez uma planilha com todos os gastos, assim, bem, desde a sorologia até passagem para os Estados Unidos, hospedagem. E assim, no final das contas, na época, 5 anos atrás, isso ficou mais ou menos US$ 11.000 americanos. Então, claro que não é todo mundo que tem essa possibilidade de ter esse dinheiro, mas a gente, como eu te falei, a gente fez esse planejamento para poder trazê-la, né? Então, não só planejamento de burocracia, mas também de dinheiro, porque Uhum. é um custo bem pesado. Pô, vocês moram em Oakland, né? Então, na época a gente morava em Christchurch Ah, tá. e a quarentena na Austrália foi em Melbourne, né? E aí eles fretaram não, ela veio num voo da Air New Zealand, de Melbourne para Christchurch. E aí a gente conseguiu pegá-la lá no aeroporto de Christchurch. Então a gente até fez um vídeo, né, do encontro. E daí, para achar uma casa que aceita cachorro, foi tranquilo, Ah, então essa é outra saga aqui da Nova Zelândia, né? né? Então a gente, quando veio sem ela, né? A gente chegou primeiro, a gente achou uma casa. Mas para achar casa, você precisa achar uma que aceite pet, né? Então, a gente não tinha referência nenhuma, a gente tinha acabado de chegar na Nova Zelândia. E aí, a gente, antes de sair do Brasil, a gente fez vários vídeos dela, porque ela é uma cachorrinha bem treinada. Então, vou mostrar aqui Mostre a ela. Priscila, Oh, que aqui. linda! Ela é bem treinada, então a gente morava em apartamento no Brasil, então ela sempre fazia no tapetinho e tal. A gente fez vários vídeos dela e mostramos, achamos uma casa e mostramos pro landlord, né? E aí ele, ah, não, beleza, pode ficar assim. A casa não aceitava pet, só gato, mas aí a gente conseguiu incluí-la. E foi assim que a gente conseguiu a primeira casa. E depois que você consegue a primeira, você tem a referência, né? E as próximas, né? Hoje em dia a gente mora em Auckland. Mas antes a gente morava em Christchurch, mudamos para Tauranga, e todas as casas a gente tinha essa referência, né? Porque ela era uma cachorrinha comportada e não fez nenhuma travessura, né? Nesse período. Amada. E tem alguma coisa assim que tu acha que é válido as pessoas saberem, por exemplo, se o cachorro é mais velho, ou se o cachorro é muito grande, ou se o cachorro é muito pequenininho, tipo um chihuahua muito pequenininho, assim. Se tu acha que talvez a pessoa tem que repensar vir para Nova Zelândia, que talvez não vai valer tanta a pena trazer, porque o cachorro pode sofrer nesse trajeto, que tu escutou Sim. assim de outras pessoas que talvez estavam trazendo cachorro também. Tem, naquele grupo que eu mencionei, dos brasileiros levando pet para cá, tem vários relatos de várias pessoas, né? Então, a gente considerou assim, na época ela tinha 5 anos, ela não tinha problema de saúde, a gente tinha condições financeiras de trazer ela, então foi tudo assim dando check, né? A gente conseguiu pegar todos esses pontos e achei que foi tranquilo. Ela é uma cachorra tranquila, enfim. Mas tem gente que tem cachorro de 10 anos, com problema de saúde. Então, nesse caso, eu não sei o que eu faria, né? No meu caso, talvez eu não imigraria ou esperaria um pouco, enfim. Aí depende de cada pessoa, né? Eu acho que
principalmente para o bem-estar do animal, ele precisa estar em condições de saúde, né? É. Você não vai mandar um cachorrinho para ficar 70 dias se ele não tem uma saúde para suportar todo esse período longe, né, do dono. Ou você deixa com alguém da família, né? Enfim, é uma situação bem complicada, porque faz parte da sua família, você deixar o animalzinho assim é bem complicado. Então, eu particularmente acho que eu não imigraria se eu não pudesse trazê-la na época. Mesmo Uhum. ela, né, tendo com quem ficar no Brasil, mas eu acho que eu não deixaria. Talvez Sim. escolheria outro país, né, que seja mais fácil para imigrar É o com cachorro. Canadá, eu acho que o Canadá é um pouco mais fácil. A gente chegou a cogitar Canadá, sei lá, Estados Unidos também, mas como a gente conheceu aqui, ficou muito apaixonado pelo país, a gente é, decidiu fazer esse esforço, né, para trazê-la. E como é que tá sendo para ela aqui, assim, assim, tu acha que é um país ok para ter os cachorros? Porque é difícil o aluguel, como a gente conversou no começo com o cachorro, mas Uhum. assim, o país em geral, tu acha que é bom de ter o cachorrinho aqui? Porque eu vejo assim, aqui em Oakland, às vezes comigo, com a Bela, é complicado porque chove, né? E daí não tem muito aonde levar ela. Não pode no Brasil a gente pode levar o cachorro no shopping, aquela coisa, aqui não pode. Como é que tá achando, assim? Olha, a qualidade de vida dela melhorou assim drasticamente, porque a gente morava no Rio de Janeiro e lá não tinha assim possibilidade de deixá-la num parque sem coleira, por exemplo, né? Uhum. E aqui ela vai em qualquer parquezinho aqui, ela fica solta, ela corre, ela se diverte, né? Então, nesse quesito foi muito bom. Mas, como você disse, aqui se chove, a gente não tem muito para onde ir, né? Então, tem que deixar cachorro em casa. Aqui em cafés eles aceitam, mas sempre do lado de fora, você não consegue entrar com o cachorro dentro. Poderia melhorar muito, assim. Eu acho que o Brasil, nesse quesito, é muito melhor, com certeza. É muito mais pet friendly do que Nova Zelândia. Apesar deles terem esse problema para entrar, eu achei que aqui seria mais fácil de você ter o cachorro, né? Em termos de poder entrar nos lugares, porque o cachorro é mais limpo do que muita gente, né? E É. não tem nada, não tem raiva, né? Então, tem como melhorar, mas assim, a qualidade de vida dela com certeza melhorou muito comparado com o que a gente tinha no Brasil, né? E agora vocês têm residência aqui? Temos residência já. Ó, viu Então, só, gente? tô Cinco esperando a aninhos já estão com cidadania. residência. É, só esperando cidadania agora. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse processo, de mandar cachorrinho para cá, escreve aqui nos comentários e também eu vou deixar todos os links para vocês aqui embaixo, porque daí vocês conseguem entrar em contato direto com as empresas. As empresas falam português? Tem empresas de brasileiros que fazem também esse trâmite, né? Mas a que a gente escolheu foi dos Estados Unidos, eles não têm pessoas que falam português, então você tem que gastar o seu inglês aí já no começo, né? Já nesse processo já está treinando inglês, é isso aí. Mas então tá, Agnes, obrigada por te compartilhar. Eu acho que é bem válido ter aqui esses links, né? Até do grupo dos brasileiros que falam sobre trazer os bichinhos para cá, para ajudar mais pessoas que querem migrar e ficam com esse medo de deixar o cachorrinho para trás, né? Sim, sim. Se alguém se interessar, eu posso mandar a nossa planilha, né? Tudo que a gente fez na época, que agora provavelmente muita coisa precisa ser atualizada, né? Tanto de financeiramente quanto do trâmite em si. Mas às vezes ajuda já, só para ter um norte, né? De onde É, começar. com certeza. Obrigada, espero que tenha ajudado vocês. Tchau. Obrigada. Tchau.